também. Olha pra mim, eu ser mulher. O Brasil é um país tão louco, é só ficção para dar conta da realidade. Continuo vendo teatro pelo impacto, pela radiação que é sair de uma peça com mais raiva, ou com mais carinho, ou com melhores dúvidas. O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. A gente se formou em final de 2004, a gente fez esse espetáculo, era um monte de gente. Dessa formação, desses 23 atores, sobrou eu e o Carlos, só, eu e o Canhameiro. Essa vinda para São Paulo foi muito importante. A gente estreou no Festival de Curitiba, o Galvez Imperador do Acre. Foi um fracasso? Vale a pena falar que foi um fracasso? Mas peraí, a gente foi lá, estreou no Festival de Curitiba, Galvez Imperador do Acre, e veio para São Paulo, tentou manter a companhia, um monte de gente saiu e a gente tentou substituir, deu errado, acabou. Acho que teve uma coisa que foi muito importante para o início pós-Unicamp, que é a gente ganhou um edital para fazer um espetáculo. Chalaça, a peça, com direção do Márcio Aurélio. Que foi o Prêmio Estímulo Flávio Rangel, que já nem existe mais. Não existe mais. É, o falecido Prêmio Estímulo Flávio Rangel. O Carlos tem uma história maravilhosa. Na época nós éramos casados, ele correu a Avenida Paulista inteira, do Paraíso até ali o Trianon Máximo, para me contar que a gente tinha ganhado. Realmente foi um respiro. A gente falou, bom, a gente vai sobreviver mais um tempo aí. A gente ganhou um prêmio. Cena Inquieta, entrevista Rui Barossi e Carlos Canhameiro, take 1. Olha, a grande força estética, digamos, o passo inicial de uma escolha estética da companhia vem do Márcio Aurélio. O Márcio tinha uma pegada de teatro não dramático. O teatro performativo, essa palavra, eu não sei se ainda estava na nossa boca, não. O Márcio estava numa questão muito mais filosófica lá da dialética do esclarecimento do Horkheimer e do Adorno. Ele queria que a gente não trabalhasse com figuras que fossem personagens, que dessem a entender que aquele personagem daria conta de uma história. E sim que o discurso daria conta de contar uma história, não uma personagem. Eu acho que o Márcio Aurélio, ele foi importante porque ele plantou uma pulga atrás da nossa orelha, que é a tal da apresentação e não a representação. E tem uma coisa que é muito importante, o Márcio Aurélio, ele é encenador, ele não é um diretor de ator, por exemplo. Ele exige que o ator esteja em cena, não só pensando no seu papel ou na sua personagem, ele inclusive não dava muita importância para isso, ele queria o ator pensando dentro da cena, pensando espacialmente, olhando a luz, entendendo o jogo da cena, entendendo o que ele estava dizendo. Então, o Márcio realmente foi importante porque ele apresentou essa ideia nova pra gente. Tanto que o ator não é o mais importante. A gente entende que ator, cenário, figurino, luz, é tudo parte. A gente é composição. Nossos espetáculos são uma composição. Ok. A pergunta é...
a gente segue nas caminhadas da dança? Acho que no comediante a gente distribui as forças, né? Cada um contribui um pouco de uma especialidade que surgiu, cada um surgiu de um lugar, né? Eu sou mais da parte da iluminação e da parte da criação da cena, o pensamento da cena. E a ideia de que todos nós atuamos, né? Por isso que a gente fala que a gente tem essa peculiaridade, meio desse ator performer. Nós estamos aqui no Cena Inquieta. E nós somos o Povo em Pé. Eu sou a Manuela Afonso. E eu sou Cristiane Zoen Esteves. E... Tcharam! O nome é uma coisa bem interessante. Eu tinha que mandar esse primeiro projeto, né? Porque a gente vive fazendo projetos. E eu tinha um tarô indígena. Eu falei, preciso achar um nome. Abri o Povo em Pé, que são as árvores. Aí eu falei, as árvores, né? Do chão para o céu. Essa raiz que se ergue. Então, o povo em pé, eu falei, e o povo em pé? O povo em pé no ponto de ônibus, o povo em pé na fila, o povo em pé. O povo está sempre em pé, em deslocamento. E essa vontade desse projeto, que era a Guerrilha Magnética. Um projeto de entrar na cidade, revelar as dinâmicas, revelar a poesia. A dança, né? Do cotidiano, a dança que já existe na cidade e fica escondida. A gente não percebe porque está ali mecânico, indo ao trabalho, voltando para casa. E aí, quando você para e olha de longe, você consegue ver, revelar. Guerrilha, porque eu me baseei no Manual do Guerrilheiro Urbano, do Marighella, em que ele fala que o guerrilheiro deve usar as armas do cotidiano. Então, as armas ele pega do cotidiano, ele deve se misturar com a cidade. E isso foi uma revelação. Como artista, a arte deve pegar elementos do cotidiano e se misturar com o entorno. Ser capaz de criar um evento e também de desaparecer. E magnética. Magnética porque essa interação, essa ação nunca é impositiva, mas ela atrai, ela desperta. Na verdade, a Guerrilha Magnética não foi um espetáculo. É uma série de intervenções no espaço público, onde a gente observava uma situação urbana, por exemplo, seja um supermercado, seja um ponto de ônibus, seja uma praça. E essa situação urbana tem várias ações, né? Dinâmicas que estão presentes naquela situação. Maneiras de se deslocar, ações, objetos. E aí a gente pegava essas ações, objetos e, de alguma forma, amplificava. E nessa amplificação acontece o poético, que a gente revela que, na verdade, está todo mundo, de alguma forma, dançando. O teatro de rua, ele tem essa propensão assim, a ser o teatro do real. E além de ser o teatro do real instantâneo.
O performer tem que reagir instantaneamente aos dados da realidade que o cercam. Então, acho que o teatro de rua tem já essa capacidade de atualizar a performance do real o tempo todo. Isso, para mim, assim, já é um ato político. Porque a política me parece que é o exercício de uma forma que não tomou ainda plasticidade na vida social. E aí a rua nunca tem formas instituídas, formas cristalizadas. O acaso é sempre o elemento fundamental para o teatro de rua. E esse acaso eu entendo que seja uma metáfora, talvez, uma alegoria, uma extensão do que seria essa forma que não tomou ainda, não está cristalizada na vida social. E aí acho que os grupos se apropriam disso e performam politicamente. Quando eles, acho que a própria palavra performance já tem um pouco essa conotação de aquilo que atravessa uma forma definida, aquilo que nunca está satisfeito por uma forma ou um estereótipo, alguma coisa que esteja definida. E aí acho que então fazer política me parece sempre estar pronto, aberto a esse real avassalador que nos cerca. Quando o grupo começou logo no início, antes de organizar um espetáculo num espaço fechado, a primeira coisa foi ir para a rua. E era essa pesquisa justamente de relação com as pessoas, com os pedestres, com as pessoas reais. Então essa coisa de ir para a cidade, observar a cidade, sentir as dinâmicas da cidade. A gente sempre falou muito de acordar a cidade. Só que isso que a gente se propõe a fazer para o outro acabava acontecendo com a gente, porque eu passei a olhar a cidade como eu nunca tinha olhado, eu passei a me acordar estando na cidade como eu nunca tinha feito. Esse sair do automático é algo que nos interessa bastante na prática da vida e nessa proposta artística. Quando a gente vai para a rua, né? E pelo menos no começo era muito dessa maneira, observar a dança cotidiana que já está acontecendo. Mas geralmente ela está muito pautada no automático. Então os ritmos, o jeito que as pessoas andam, como elas param, como elas esperam, o tempo delas, as posições dentro de um supermercado, no ponto de ônibus, na faixa de pedestre, seja onde for, se você olha, você vê. Então, esse olhar que abre para observar o ritmo, a dança cotidiana, sempre nos interessou também. Me ocorreu agora duas situações. Uma que, justamente num supermercado, como a intervenção não era uma coisa pré-combinada, quando começou a acontecer a parte mais visível da intervenção, os seguranças do supermercado, que estavam lá fazendo o trabalho deles, obviamente, não entenderam o que estava acontecendo e eu lembro que teve uma situação que a gente combinou uma estratégia de fuga, né? A gente pensou assim, a hora que perceberem e vierem para, talvez... A gente não sabia muito... Nos convidar para sair? Nos convidar para se retirar. E isso aconteceu realmente no supermercado, que quando o ambiente que não está preparado para isso começa a perceber esse estranhamento, muitas vezes a reação é de repressão, de certa forma. Mas eles nos pegaram 2 câmeras, eu acho. Acho eles que chegaram a tomar, uma, pelo menos, então, tá vendo? Eu não lembrava disso. É proibido. Então tem o lado subversivo do povo em pé. Mas ao mesmo tempo a gente não estava fazendo nada que fosse prejudicar ninguém, atrapalhar ninguém, não quebramos nada, não sujamos nada. Era só um jogo, uma brincadeira. A guerrilha nasceu antes da própria teoria sobre ela, né? A gente tem o Marighella alimentando a ideia da guerrilha, mas com o passar do tempo, o John Dewey, que fala da arte como experiência, né? Que a arte acontece no espectador, né? A obra é um disparador de algo que acontece no outro. E isso, para a gente, é fundamental. Os situacionistas, que trabalham com a ideia da psicogeografia, ou seja, que a cidade ela provoca sensações,
ela cria emoção, ela se altera. Então você pode passear pela cidade e experienciar outros mundos, né? Essas são ideias centrais. O Verter era um desejo da gente fazer uma intervenção urbana, era essa a ideia. A gente se inspirou no Banksy, que é um artista plástico inglês. A gente deu uma mergulhada na obra dele, na forma onde ele... A forma... A forma como ele usava a cidade, a arquitetura da cidade, para botar para expor o trabalho dele. Então, ele usava ali a moldura daquela porta para colocar um ratinho ali em cima. Enfim, a gente estudou a obra dele e tinha o desejo de ir para a rua ou ir para algum espaço com esse olhar. E com a frase do Édipo, que era para que ver se não existe mais nada para ser visto. Era isso. Esses dois elementos juntos, a gente falou, essas são as nossas provocações. O Verter foi um grande deleite para mim. Assim. Foi uma chance de trabalhar sem a palavra. É a primeira experiência dos comediantes com essa camada de expressão. E aí a gente, além disso, a gente também teve a primeira experiência de ir para um espaço externo, né? A princípio foi dentro do Centro Cultural Vergueiro, mas nas imediações ali. E aí a gente foi escapando uma cena ou outra para a rua. E aí cada vez mais, depois com o trabalho circulando, a gente foi ganhando mais rua. A gente foi gostando dessa história. Então o Verter foi muito importante para a gente. A gente trouxe a Tica Lemos, que foi uma figura extremamente instigante, né, para cuidar do nosso corpo e a gente ficar mais sensível nessa comunicação, nessa fruição. A música no Verter, ela modificou muito, né? Antigamente era um contrabaixo e um trompete e depois a gente foi agregando cada vez mais o quarteto à deriva no processo e na companhia e a gente então criou o Verter à deriva, onde o quarteto
inteiro compõe a peça do começo ao fim. E aí você tem, então, um contrabaixo, uma bateria pequena, né? Que pode se mover, o saxofone e um acordeon. Então, a música realmente, no Verter, evoluiu para nos dar um apoio na construção da cena muito maior, né? E também é preciso falar que os músicos tocando ao vivo, no meio da rua, já é um evento por si só. A música não era ela não tinha a função de criar um clima para uma cena X, ou de ter uma canção que inclusive porque a gente faz música instrumental, mas também não é uma música instrumental para criar um ambiente, não. Ela é um ator, ela é um agente cênico e dramatúrgico, talvez, a despeito da cena, assim, independentemente da cena. Ou juntamente com a cena, talvez. Eu só queria fazer uma anedota aqui do Verter, pode ser? A gente viajou muito com o Verter. E a gente estava em Garça, interior de São Paulo. Tem uma cena que a gente carrega umas placas, e é uma cena que eu estou um pouco fora da situação que está acontecendo, e eu flagrei duas senhoras conversando. E uma senhora falou assim, o que é isso? O que eles estão fazendo aí? Aí uma olha para a outra e fala assim, é a arte que eles estão fazendo aí. É uma situação artística que eles estão propondo aí. É arte isso que eles estão fazendo? É arte, sim. Aí ela deu um tempo e falou assim, mas o que significa isso? Aí a outra olhou e falou, Maria, aí vai dos seus sentimentos, né? Então, acho que é uma boa anedota para descrever o Verter. Né? Continuando nessa linha da evolução, a partir do momento em que a gente foi para a sala, levou um espetáculo nosso, que foi o primeiro, 9,50 qualquer sofá, para a rua, a gente percebeu que não dava. Mesmo que a gente usasse as dinâmicas da rua, não funcionaria. Não, foi demais. A gente levou para a Estação da Luz. E aí, de repente, não cabia. Mesmo adaptando, mudando. E aí nasceu, acho que um projeto que foi uma virada no nosso trabalho, que é Aqui Dentro, Aqui Fora. A gente, a partir do mesmo tema, criou duas dramaturgias, uma para a sala e outra para a rua. O que a gente pensava que seriam dramaturgias muito parecidas acabaram se tornando muito distintas. Que a gente falava da tristeza, da depressão como um sintoma social. Essa necessidade de produzir e de ser feliz o tempo inteiro que a gente vive, né? Tudo bem, você? Tudo bem. A gente vai fazer um percurso hoje, né? A gente precisa estar bem acordada para fazer esse percurso. Você quer um café? Não. É importante que a partir desse momento a gente esteja em estado de observação. Observação do entorno, observação em si, observação. Eu vou pedir pra gente se aproximar mais. De agora em diante nós vamos estar juntos. Então é muito importante que a gente agora tenha um tempo para olhar nos olhos uns dos outros e conhecer ou reconhecer as pessoas que vão estar nessa experiência junto com a gente. Então, esse trabalho acabou dando origem a uma dramaturgia
sonora, que é uma intervenção, onde o público está dentro com a gente, vestindo capas amarelas, recebe um áudio em MP3, onde há um conteúdo documental, ou seja, entrevistas, muitas entrevistas, e a gente percorre até onde a gente vai hoje, na Santa Efigênia, percorria aquele espaço e vivia aquela experiência do centro da cidade junto com eles em intervenção. Então a gente tinha 2 níveis de público, aqueles que viam a gente passar e que a gente se comunicava com eles também, e as pessoas que estavam dentro em ação conosco. Não há corda, não há balde, não há água, segura. E o espetáculo de sala, ele tinha essa modulação. A gente transformava, queria de alguma forma reproduzir essa possibilidade do trânsito. Então o público o tempo inteiro vai mudando as cadeiras junto conosco. Então a gente está numa situação que é uma aula de anatomia, todo mundo em volta de algo, depois a gente está num restaurante, depois num avião. E começava com uma anamnese, né? Exato. Com o público. A gente começava fazendo perguntas para o público. Você tem sentido tristeza? Você tem sentido menos interesse nas suas atividades? Menos prazer nas suas atividades? Tem muito isso, de alguma forma, já traz você para dentro. Não é sobre outro, é também sobre você. Se essas 38 pessoas que vieram aqui hoje, se essas pessoas mudarem as suas mentes, que isso teria um efeito imediato na criação do mundo, na criação do futuro. Peraí, você está dizendo que se essas 38 pessoas que estão aqui hoje aqui, que se elas mudarem as suas mentes, isso teria um efeito imediato na criação do futuro? Depois disso, a gente tem um outro projeto também contemplado com a Lei Municipal de Fomento ao Teatro, é importante falar para a cidade de São Paulo, a Máquina do Tempo, ou Longo Agora, onde a gente fez também 3 experimentos, o espelho, o farol e a festa. A festa é um espetáculo de sala, onde a gente compartilha um agora. O espelho é um piquenique. A gente está numa mesa branca, num parque, e a gente senta e compartilha memórias nossas. E contempla a finitude da vida. E o público, eu acho que é o mais interessante desse espetáculo, o público também participa junto com a gente. Sim. Falando dessas memórias. Ficava cheia de trevinhos, assim. E eu lembro que eu ficava procurando horas na esperança de encontrar um trevo de 4 folhas. Porque eu achava que eu podia encontrar e entrar em casa triunfante. Achei um trevo de 4 folhas. Agora vende no Pão de Açúcar, sabia? Piradinha, né? E eu procurava e eu nunca encontrei. Ó, R$5. E o farol, onde a gente partia de um hotel luxuoso, na Berrini, falando sobre a velocidade e a necessidade de produção do nosso tempo, para pegar o trem que ia até Presidente Altino, onde há um estacionamento de trens abandonados. Ou seja, essa diferença de temporalidade que você vive em função da sua própria classe social, né? Debaixo de bombardeios, sob um céu, sob uma paisagem irreconhecível, a única coisa familiar eram as nuvens do céu, e debaixo de um campo de forças destruidoras, o frágil e minúsculo corpo humano. Ele está descrevendo um bombardeio aéreo, está descrevendo a guerra. Mas ele podia estar descrevendo a nossa experiência urbana. Tira a bomba e põe no lugar da bomba os carros, os aviões, o barulho, a velocidade e o frágil e minúsculo corpo humano. A cada dia a vida parece mais bonita pela TV. Estamos numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens. Uma paisagem diferente em Quando esse mapa afetivo é arrancado daquele grupo humano, ele perde suas referências. E aí, perdendo suas referências, ele perde ele próprio. Uma das coisas que mais mobilizam o teatro, mobilizou bastante os espetáculos do Mirada, é a memória. E acho que isso é importante, assim. É uma memória tanto do próprio teatro, então o teatro ele tem sido... ele tá em diálogo ativo consigo mesmo, né? Desde os gregos, e aí hoje em dia a gente consegue perceber claramente que é um teatro que tem revisitado modos de atuação do próprio teatro do passado, não com vista a fazer uma coisa clássica, conservadora, não de revisitar o passado lá no passado, mas tentar atualizar
para tentar entender o presente por via desse exame do passado. Então isso eu acho que é uma coisa importante. A outra coisa é a memória pessoal. Então muitos criadores, dramaturgos, diretores e tal, né, têm usado cada vez mais o gênero, se a gente pode chamar de gênero da autoficção, em que a memória vem, né, totalmente reconfigurada, totalmente como uma forma, digamos que inquieta também, uma forma imprecisa, e é dessa imprecisão que nasce, acho que a autoficção, e a memória política. Os grupos cada vez mais têm registrado coisas importantes da memória política histórica, recente ou até mesmo contemporânea, né? Tem coisas que estão acontecendo agora e precisam ser registradas já numa memória. Do contrário, o teatro, né, vai ser a arte do esquecimento. Eu acho que isso é importante. A memória, para mim, parece o grande eixo do teatro contemporâneo. Então a gente saiu do Verter, que era um espetáculo de rua, e voltou para a Caixa para fazer o Concílio da Destruição. Então a gente sabia que ia ser um espetáculo dentro da Caixa. Senhor, rápido, é uma pesquisa muito rápida sobre o Concílio da Destruição. É sobre o quê, moça? O Concílio da Destruição, senhor. A escolha das 5 obras do nosso passado, como o senhor ainda pode não saber do que se trata. Essa aí é uma pergunta da pesquisa, é? Não. Quer dizer, pode ser. O texto do Carlos Canhameiro. Inicialmente não era um projeto para os comediantes, mas foi um ano que a gente não ganhou absolutamente nada, nenhum edital, a gente estava na merda. Aí o Carlos falou assim, gente, vamos fazer então? Ele ganhou um edital e convidou a gente para fazer. E acho que foi a atitude mais interessante porque a gente voltou para uma dramaturgia. A gente não tinha mais dramaturgia como escrita, como texto, vamos lá. E a gente começou a entender como é que a gente ia montar um texto do Carlos com o Carlos em cena e... Não dirigindo. Acho que a gente conseguia juntos entender como construir esta obra. E falar da destruição, que tem sido um assunto recorrente nos nossos trabalhos, que a gente quer destruir tudo, porque tá difícil. Houve um tempo onde a produção do conhecimento era quase automaticamente a sua destruição. Depois os homens descobriram que a destruição era mais prazerosa do que a produção de qualquer conhecimento. Desfrutaram até o fim dos dias o prazer de conhecer a destruição da produção. Eu, desde o primeiro processo dos comediantes, desde o Galvez, Imperador do Acre, sempre assumi a dramaturgia, seja ela adaptação de romance, seja ela uma peça nova, seja ela até mesmo a adaptação de uma peça dramatúrgica. Foi o caso do Mouse e foi o caso do Pato Selvagem. Eu sempre fiz essa função um pouco minha nos comediantes. Não que ela seja exclusiva, mas eu fiz ela desde sempre. Sempre foi eu assim, peraí que eu vou fazer o texto final. Tá tudo aqui arrumado, peraí que eu vou lá sentar em casa e digitar e fazer a coisa. Porque eu tenho um apreço à palavra, tenho um apreço à construção literária. Gente, é legal quando você baixou lá que foi todo mundo subiu no carro, o carro sai, eu acho que vocês mantêm um pouco ainda. E aí você vai pro negócio, eu tô falando que dá essa sensação de que os homens foram embora no carro, ficaram as mulheres lá e aí você vai para a escada, entendeu? Cada processo tem sua característica. É claro que a estética acaba se repetindo, eu imagino que as pessoas se identifiquem e falem, isso daí é claramente um trabalho dos comediantes com a deriva, mas para nós eu sinto que cada processo tem uma prática distinta. Depois das Mas a gente é uma companhia bem cerebral nesse aspecto de criação. Raramente a gente se permite o acaso no ensaio. A gente vai propor uma cena, uma imagem, uma ideia, uma música, né? Vocês trabalham de um modo distinto, mas um deles traz um trecho de uma música e fala, estava pensando numa música assim, e a gente fala, então, talvez naquela cena possa entrar depois disso a música. Ou às vezes isso, tipo, compus uma música por causa de alguma coisa do processo. O Beto achou que no Guerra Sem Batalha ele queria compor um negócio que pra ele, de alguma maneira X, que eu não sei qual é que é, ele queria compor um riff que fosse um rock.
E aí a gente compôs e veio do processo, e aí o processo inverso. Então tá bom, a gente encaixa esse riff ali e isso virou alguma coisa. Então, às vezes vem de processos muito individuais que tem a ver com que de alguma maneira, que não sei explicar qual tem a ver com o processo e acaba encaixando. Então vamos usar esse riff ali, ou tentar ele com tal texto, ou tal coisa. E não sangue escorrido do passado. Composições. Isso eu acho que é o ponto gostoso e vivo do nosso trabalho. Então, vai lá, que seja, a Cris propõe uma composição. Nessa composição tem assuntos, temas, perguntas, desafios. E às vezes ela é feita aqui agora, tipo, te dou a proposta, você tem 15 minutos para fazer uma cena e trazer para cá. Ou, dependendo, amanhã você traz. Mas não é daqui 10 dias. Né? Pode ser agora ou daqui a pouquinho, mas assim. E você tem liberdade total, você tá para poder propor o que você quiser. Então, nesse sentido, eu acho que fica muito autoral. Quando a gente fala atriz criadora, tá nesse lugar do autoral. E uma coisa também que eu acho que caracteriza muito os processos de criação dos espetáculos, que para mim é muito forte, é que sempre tem um período anterior de muito estudo do tema. Um estudo muito aprofundado, onde se lê muito, onde se a gente tem condições, se a gente está com um projeto um pouco mais estruturado, a gente sempre traz profissionais para dar palestras, a gente organiza grupos de estudos, onde a gente troca com outras pessoas convidadas. E isso tudo amplia muito a visão do tema, amplia e aprofunda. Então, quando a gente chega nesse processo das composições, a gente já criou todo um estofo... um repertório comum. Um repertório comum, isso. O Povo em Pé tem uma linguagem sonora desenvolvida pelo grupo já até antes de eu entrar. A Ana propõe bastante, a Cris também tem uma concepção bem acabada da dramaturgia sonora. Na verdade, o Povo em Pé foi o grupo em qual eu me formei, né? Como sonoplasta, artista e tal. Porque eu fazia um curso de música, né? De composição, e era ligado à linguagem musical, que tem outras características, né? Em dado momento, eu acho que entendi alguma coisa. E aí pude contribuir já propondo, né? Já colocando algumas coisas mais minhas, assim, mais... talvez provocando elas também. 9 meses de gestação é longo. E eu acho ela uma velha bonita e... né? E eu sempre falo que ela é uma velha gostosa e ela se ofende porque ela diz que eu sou sem vergonha, mas não faz mal. Pausa, ele é especial por romper a lógica da cidade, do lugar onde ele se instaura, né? Ele vai na contramão do que está acontecendo, justamente, né, uma pausa, né, um corte poético, né,
Algo que te tira do teu objetivo, que te tira do lugar onde você está indo, que te tira do lugar onde você está ensimesmado, às vezes. Propõe uma parada, então te propõe um olhar poético, te propõe um olhar para si, às vezes para a cidade. Desperta esse olhar mais poético, mais delicado, mais sensível, né? Você já ouviu o seu coração alguma vez? Sim. Colocando a mão. Sentindo. Quer ouvir? É uma intervenção muito próxima do outro, né? A gente se deixa atravessar demais pela presença do outro, né? Por causa disso, a gente está dividindo questões nossas. Quantas vezes por dia você para? Quantas vezes por semana você olha o céu? Quantas vezes por semana você namora? É uma coisa muito sensível, muito humana, muito delicada e no meio da cidade que está fervendo. Vou te convidar para fechar os olhos um pouquinho e sentir os teus pés na grama. Sentir a temperatura, a textura. E agora eu te convido para respirar. Respira grande, sem pressa. Respira e sente os pés. Só isso. Algumas pessoas vão muito fundo Muito nessa hora. fundo, que a gente nem consegue interromper. Elas param para ouvir o coração, muitas delas nunca ouviram o próprio coração. No meio da cidade, aí, né, o estetoscópio ajuda ela a se fechar ali e aí a pessoa vai, você não sabe para onde. E agora eu te convido para respirar. Eu vou te dar esse instrumento que você conhece para ouvir o seu coração. E a gente vê pessoas muito que você percebe que estão num momento difícil da vida, que está sofrido e aquilo cria um alento. São dinâmicas, a gente quase fala curativas, né? É uma coisa, um cuidado. Como o princípio até do trabalho, a gente tem um lugar de treinamento, a gente treinava diariamente. Nesse lugar da ação de aterrar, base de pé, quadril, presença, centro, conexão, abertura, porque se não dá. É complicado se a gente não mexe no próprio corpo, no sentido de acordá-lo. Tudo começa dentro, né? Por mais clichê que possa ser. Mas se eu não trabalho a minha escuta, se eu não trabalho meu pé enraizado lá no chão, se eu não trabalho minha respiração, se eu não tenho energia fluindo no meu corpo, algum lugar está estacionado, está adormecido. E como é que eu vou querer acordar o outro se eu não me acordei, exatamente, né? eu não estou na potência. Então, como que eu posso estar na minha potência? A gente tem esse lugar no nosso trabalho, assim, de treinamento. A cidade de São Paulo é muito forte, né? Ela é muito... A gente se acostuma, mas ela tem uma brutalidade, né? Visível, assim. Então, se a gente se propõe a atuar na rua, na cidade de São Paulo, e ainda se propõe a tentar construir uma conexão deste grau de sensibilidade que a gente vinha falando, a gente tem que estar forte. É o caos, eu acho que é um teatro, assim, dos elementos caóticos, do caos que a gente não reconhece, sei lá. Na vida social, esses elementos não fazem sentido, eles não estão numa gramática fechada, não estão numa sintaxe muito clara, né? Só que no palco eles fazem sentido, no palco esse caos vira cosmos, que é o grande objeto da arte, eu acho. Só que assim, o cenário da rua, ele é por si caótico, nesse aspecto de abertura irrestrita da significação. Lá não, lá no teatro de palco, no teatro fechado, no espaço, o espectador tem que recriar ou reconfigurar essas ligações todas e dizer, não, isso aqui faz parte de um evento. Inclusive, assim, o evento, o tempo acho que é importante também para eles. Eles não têm nenhum compromisso com o tempo da fruição, sei lá, burguesa, convencional, de um espetáculo que se consome, né, numa coisa agradável. O tempo, por exemplo, é sempre um tempo dilatado, um tempo mais afrouxado, tenso teatralmente, mas afrouxado em relação aos nossos relógios, aos nossos horários.
Acho que isso também ressignifica os objetos no tempo e no espaço. Só que no lugar fechado parece que eles ganham um estatuto de maior relevância. Na performance eles estão mais soltos, né? Assim, nos ritmos da vida social. Seu nome é Medusa, você já ouviu falar? Muita gente aqui confunde com a tal da Medeia. Não confunda, chega perto, para um pouco de falar. Não sei se do jeito certo vim aqui pra te alertar. Medusa, ela chega pelo texto, né? O texto que dá origem no projeto é o texto de uma blogueira negra. Porque ela foi a provocação de olhar o mito da Medusa a partir da cultura do estupro. Ela reescreve o mito a partir dessa ótica. Uma Medusa é estuprada dentro do templo. E é culpabilizada. E ela é culpabilizada pelo seu próprio estupro. Ela é transformada num monstro que a gente conhece hoje, e a história dela não existe, ela não tem antes, ela tem um monstro. E você lê e olhar a cultura do estupro, e olhar esses cabelos de serpente, esses cabelos de mola, você fala, a gente tá falando de uma mulher preta, a gente tá falando de uma história de uma mulher preta e... Vamos lá, não nos interessa a história, interessa as figuras, interessa o que isso vem como elemento. E aí ele vem atravessado por Angela Davis, Johnny Jordan. O poema que a gente pendura ali é um poema da Johnny Jordan. Então, tipo, a potência de... A gente vai gritar esses corpos pretos na cidade. O sexo errado, a pele errada, a geografia errada, o sonho errado. Nós somos as pessoas erradas, da pele errada. Eles nos disseram. Eu não estou errada. Errada não é meu nome. Meu nome é meu nome Medusa. Eu não sei quem diabos determina essas coisas. Dentro deste coletivo, é um aprendizado. Eu, filha de militantes, a militância negra tá em mim. Chamo Tetembo Adandara, tem um nome Yorubá. Mas dentro da obra deste coletivo, acho que ela surge na Medusa e no Baal, mas na Medusa ela surge mais com a linha riscada no chão. E numa tentativa de ser dentro da forma que nós fazemos, dentro deste jeito que nós pensamos chato. Ver a maneira como a gente, como companhia, foi se revendo com todos os questionamentos feministas, racistas. Nós somos minoria na Medusa, é muito louco, né? Nós somos 3 mulheres e 6 homens. Isso é uma questão. Isso também é uma coisa que nos pega. Porra, a gente está aqui falando de Medusa e nós somos minoria. Então, foi a primeira vez. Entra um texto da Michelle, que já escreve, que sempre escreveu, mas é a primeira vez que a gente traz isso e impõe isso também, né? Que eu acho que isso é importante, assim. Eu não sei se foi a temática, ou eu não sei também a minha vontade de arriscar um pouco mais na escrita, ou talvez mais de compartilhar isso e também lidar com essa poesia falada. Né? Até então eu ficava satisfeita com elas ali, escritinhas, guardadinhas. Mas eu tive mais coragem de trazer para a roda e achei que as coisas que eu também estava produzindo conversavam mais com o mito da Medusa, com o universo, né, que a gente estava ali tratando da mulher e dos resquícios também do patriarcado. Ao homem o que é do homem, a tradição não é uma puta a serviço do cliente que paga mais. Mas eu não acredito que tenha existido uma só comunidade, Poseidon, onde a alma de algumas mulheres não tenha batido asinhas em sinal de sua rebeldia. Então que arquem com as consequências dessa ação estúpida. E somos 3, aí a gente falou, quem vai vir conversar com a gente, porque isso tem sido nosso material. Então vai vir mulher preta, vai vir mulher trans, vai vir a mulherada pra nos organizar nesse discurso. Porque não dá mais pra ouvir só homem falando, gente. Não dá, a gente tá cansado, gente. Olha pra mim, Deus do caralho, olha pra mim. O que eu tenho pra você dizer que nós todos
todos aqui chegaremos ao mesmo Olimpo. Hã? Esse corpo que pulsa junto na rua tem que ser um corpo feminino. Por mais que eles sejam, nós sejamos 3, quem tem que pulsar é buceta. Vai ter que pulsar esse lugar. A gente está falando disso, a gente está falando de cultura de estupro, a gente está falando de uma mulher que foi estuprada e foi transformada num monstro. A gente está falando disso agora. Então, se não pulsar a buceta, deu ruim. Você não pode me ouvir muito bem se estiver aí embaixo, macho. No lixo, no limbo. Eu te convido a se mexer um pouco, querido. A minha fala virou música, abstração. Será possível uma nova comunicação meio por aí, esse caminho outro? Vou parar! Vou parar! Presta atenção, mas eu só disse... A Medusa, a gente está fazendo no Vale do Anhangabaú. A gente está fazendo uma peça que é itinerante, as cenas dispõem de uma narrativa que nem sempre o transeunte está disposto a parar e assistir. O que também diz um pouco da nossa época e também da utilização do espaço público, né? Enfim, a gente tem sempre em confronto com a ideia de que você precisa de autorização de todas as agências de polícia e de fiscalização para poder executar uma tarefa artística, uma experiência artística no espaço público. A ideia de popular, para a gente, é outra expressão também que é muito complexa de usar, enfim, eu tenho muita dificuldade de falar. A Medusa é popular. A Medusa está acontecendo no espaço público, gratuitamente, para quem quiser ver. Talvez as pessoas não se interessem ainda assim. Mas eu acho, eu sou da opinião lá, igual do Castorf, o diretor lá, o ex-diretor do Volksbühne em Berlim, que é: o Estado tem que patrocinar mesmo as experiências mais herméticas ou mais fracassadas de arte. Ele tem que... Senão... Nossa, mesmo não. É do Estado. O que o Estado tem que patrocinar são as herméticas e as fracassadas, porque as outras não precisam do Estado para sobreviver. Não, é que tem uma ideia também de que a arte, né, essas experiências artísticas, elas não estão em prol de uma lógica de mercado, porque senão a gente vai reduzir todas as experiências humanas a uma lógica de mercado, né? Do tipo, qual é quantas pessoas você levou, o que eu aprendi com essa peça, é a porra do livro didático para criança, é a porra da peça infantil didática, ou seja, ela tem que ter uma função que o mercado pode dizer, isso daqui tem valor e aí eu posso te remunerar por isso. A questão da recepção no TIC é uma das mais delicadas, porque a gente não tem, na verdade, nenhum instrumento de mediação. O teatro, ele sai da produção, ele vai direto para o público, sem nenhuma instância de mediação. A escola podia ser uma instância mediadora, mas a escola fracassa nela mesma, quanto mais no ensino do teatro, das artes, das chamadas sensibilidades artísticas. Por isso que eu acho que a recepção se dá no susto, no espanto. E aí acho que isso é bom. O Le Comédien não faz nenhuma concessão, eles não fazem nenhuma concessão por um entendimento, por acertos de gostos ou entendimentos. Então é isso que me parece positivo. A recepção é bruta. Como não tem mediação, não tem ninguém ali que faz a intermediação, ou você entende ou você vai em busca do entendimento. Ou então você rechaça e vai embora, tudo bem. Mas também não deixou de ser uma experiência. A experiência da oposição frontal do que está acontecendo também é uma experiência. Talvez aquele espectador possa voltar numa segunda vez, já que está na rua mesmo, ele pode viver aquilo numa segunda vez com mais intensidade, com uma intensidade diferente. Agora, o problema maior do teatro no Brasil é isso, assim, a gente não tem nenhuma... A gente deixa o artista sozinho, o público sozinho, né? Ambas são esferas que, infelizmente, estão nas suas solidões quase que infinitas, e aí ninguém medeia, ninguém se dispõe a mediar.
Pausa é muito simples. Na verdade, ele tem até uma semelhança com o Pausa para Respirar. A gente convida as pessoas a vestirem as nossas famosas capas amarelas e a gente tem uma bacia com terra e convida, quer escutar a terra, né? A gente convida e vai mostrando para a pessoa imagens da destruição que a gente está fazendo no planeta. E aí a gente convida, olha aqui ao redor, olha os edifícios, olha as pessoas, né? E aí a pergunta para si mesmo, né? E como as pessoas reagem? Teve um rapaz que sentou e fez comigo o 3 Passos e de repente, quando acabou, ele estava falando da galáxia, sabe? Mas assim, era muito profundo e do quão importante é a ação de cada um de nós para a galáxia. E para ele foi uma viagem desse tamanho, sabe? Foi uma reflexão que alcançava níveis galácticos. Existem pessoas que nasceram em cidades grandes, que é no caso de São Paulo, uma megatrópole, que nunca nem sequer sentiram o que é terra, andaram descalços no chão, se molharam na chuva, se lambuzaram na lama, né? E às vezes esse não sentir não traz uma forma de por que eu vou me importar se eu não sei nem o que é? Não está dentro do meu mundo, nem dá para pensar no que está lá, né? Então a intervenção que vocês estão fazendo, ao meu ver, dá oportunidade para as pessoas que não conseguem romper uma bolha porque não se veem dentro dessa bolha, mas que essa bolha seja rompida por esse momento, por essa oportunidade de ter essa relação que é desconhecida, né? Para muita gente, na verdade. Para mim, assim, pensando pessoalmente, né? Acho que o povo em pé quer sensibilizar para um caminho de tolerância, sabe? De poder olhar no olho do outro e perceber a diferença que há entre o meu olho e o seu, o meu olhar e o seu, e tudo bem. Acho que isso é uma coisa que, desde o primeiro dia que a gente foi para a rua até hoje, percorre, atravessa o nosso caminho, sabe? E move, eu acho, cada uma de nós. É uma característica, eu acho que todas nós somos muito a favor da paz mesmo, sabe? É meio assim falar, mas é real, assim. Tudo passa pelo humano e pela gente se reconhecer como humano e reconhecer o outro, a humanidade do outro. Eu acho que isso é um ato político. Sim. Isso é um ato político, sim, é micropolítica. Talvez hoje a gente precise muito das macropolíticas, mas a micropolítica não pode deixar de... A gente não pode desistir dela. Falar uma coisa ousada. Eu acho que o teatro é a arte que mais bem consegue dar conta, ou pelo menos interagir com o estado de coisas que nós vivemos aí. Eu acho que o teatro resolve de 3 maneiras diferentes. É um teatro que tem trabalhado bastante com os modos de subjetivação modernos. Então, assim, é um teatro que está se propondo a discutir o que é o novo homem do século XXI. Não que ele vai propor alguma coisa para esse homem, mas ele vai indagar, vai devassá-lo, vai criticá-lo, vai expô-lo, vai revirá-lo. Então acho que esse teatro está dando conta. E aí, eu sei que, como eu falei, é polêmico, mas acho que as outras artes não conseguem fazer com tanta competência, com tanta eficiência, porque o teatro é a arte do real. As artes plásticas, visuais e tal, não conseguem. Elas têm que ter um nível de elaboração posterior para depois elas virarem, né, darem conta do real. Então acho que isso eu falo, um pouco arrogante, mas eu acho que o teatro tem essa capacidade sim. Atenção, atenção, senhores passageiros. Apertem os cintos, pois a turbulência começou. E não está só de passagem, não. E não está só de passagem, não. Sentido? Claquete de fim! Fim! Fim!
Segundo outras versões, a Medusa era uma gata. Tinha mãe, irmã e emprego, trabalhava de empregada para Atena, deusa grega. Beleza escultural, em seu tempo todo dia uma festa, um ritual. Poseidon, o rei dos mares, bebeu todas nesse dia. Agarrou Medusa à força, fez com ela o que queria. A história não é minha, por Ovídio foi contada. No templo de Atena, Medusa estuprada, Prada, Prada, Prada. Medusa estuprada, Prada, Prada, Prada. Mas se eu te contar o mito da real vida da mina, você choca, fica... Só espero que você não tenha a cretinice de acreditar que o final mudará alguma coisa. Bem alto e não acredita, dita. Aí a Michelle e eu não lembro. O SESC promove o bem-estar social. Em tempos difíceis, amplia a solidariedade